Boa noite, que a paz, a graça e o amor do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós queremos continuar comentando, sobre a Páscoa. Hoje nós vamos ver aqui em Mateus 28, versículo 1, o dia da ressurreição. O dia que nós comemoramos, o dia que nós nos alegramos, que nós fazemos um almoço de Páscoa, que nós ceiamos junto com nossos familiares e relembramos e ensinamos às nossas crianças que Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos. Eu queria ler para você em Mateus, capítulo 28, versículo 1. Jesus ressuscita. E o seu aparecimento às mulheres. Nós vamos ler o versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Jesus havia sido sepultado, nós vimos ontem, no túmulo de José de Arimateia, que era um homem rico e que possuía um túmulo que nunca tinha sido usado, um túmulo novo, e Jesus foi ali, emprestaram, José de Arimateia emprestou esse túmulo para o Senhor Jesus, e aquelas mulheres no outro dia, elas voltaram ali para olhar o túmulo, para ficar ali, observando, e nós vemos que isso aconteceu na madrugada de domingo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. No momento que as mulheres estavam ali na porta do sepulcro, houve um milagre aconteceu. A vitória sobre a morte foi algo que moveu os céus e a terra. Houve um terremoto naquele momento. E o que aconteceu? A Bíblia diz que um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra e assentou-se sobre a pedra. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Era um anjo, um ser espiritual que Deus havia mandado ali para remover aquela pedra. E os guardas que estavam na espreita, que estavam fazendo a vigília da noite, guardando o sepulcro, diz que eles tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Eles assustaram demais. Foi algo sobrenatural, foi um milagre ali que aconteceu. Foi algo dos céus, os céus desceu ali naquele momento. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. O anjo acalmou, o anjo deu uma palavra ali para aquelas mulheres. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele havia dito. Olha que coisa mais linda. Ele confirmando aquilo que Jesus já dizia, Ele dizia que algo aconteceria, Ele deixou a entender que ele ressuscitaria. E aqui nós vemos que o anjo confirmando para elas: não temais, vocês buscam a Jesus, aquele que foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. O anjo foi amoroso, foi cuidadoso com aquelas mulheres tão amáveis, tão amorosas, que seguiram Jesus a vida toda. E agora na madrugada de domingo todos dormiam, mas as mulheres estavam ali no sepulcro. Continuando disse: ide pois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. O anjo deu uma direção para aquelas mulheres. Podem ir, vão avisar os seus discípulos que Jesus não está aqui, que Jesus ressuscitou. Vá dizer que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia. Ali na Galileia o vereis. E é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, foram dois sentimentos opostos, mas com certeza é real, No primeiro momento, medo, ficaram extasiadas
e depois alegria completa, gozo de ver que Jesus, o seu Deus, havia vencido a morte. Nós podemos entender esse sentimento, nós podemos entender esse momento tão precioso na vida daquelas mulheres. Por que será que as mulheres foram as primeiras a chegarem perto de Jesus? E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide, avisai a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Glória a Deus, porque o nosso Deus ressuscitou. Glória a Deus, porque o nosso Deus, depois desse dia, ele teve vários encontros, né, com outras pessoas, além de encontrar com as mulheres. Ele se encontrou com os discípulos a caminho de Emaús, encontrou com outras pessoas, várias pessoas puderam ver o Senhor Jesus. Que você hoje possa reconhecer que Jesus Cristo é o único Deus ressurreto, que está vivo e que pode transformar a sua vida. Que possamos celebrar essa Páscoa todos os dias da nossa vida, agradecendo ao Pai pela entrega, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã nesse horário.